Olá, alunos do Seja Cari. Meu nome é Douglas, professor de ciências. Vamos para a oitava aula do segundo bloco. A gente vai falar sobre métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são métodos que a gente utiliza para que não haja uma gestação não planejada, né? Para que não haja, que a menina não venha a engravidar, né? Principalmente jovens e adultos jovens, né? Sexualmente ativos, com uma forma de orientação para que não haja uma gravidez indesejada, né? E conforme a idade do início das relações sexuais vão diminuindo, vão aumentando o número justamente de adolescentes grávidos. Então a gente precisa precaver isso, tá? Vamos lá. O primeiro método são os métodos tipo barreira, tá? Eles impedem que o espermatozoide venha encontrar com o óvulo e haja a fecundação. Bom, o primeiro método é o espermaticida, né? Que são cremes e espumas que são colocados na vagina. Olha lá, aplicação vaginal antes do início da relação. A sua desvantagem, a sua vantagem, tá? É que não precisa de receita médica para esse medicamento. Porém, a desvantagem é a baixa eficácia quanto à utilização deste isolante, tá? E não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Já o preservativo masculino e feminino, tá? A camisinha masculina e a camisinha feminina, né? São métodos muito interessantes, tá? A sua utilização é uma por relação, tá? A vantagem é o único método que é indicado para prevenir a DST e não precisa de receita médica, tá? A desvantagem é que no caso de uma má colocação ou rotunda durante algum erro, tá? Na hora de colocar a camisinha, ela pode perder a sua eficácia, causando justamente o que a gente está tentando impedir, tanto a contaminação por uma DST quanto a gravidez, né? Se houver um buraco na camisinha ou se não colocar a camisinha direito, pode ser que não haja a eficácia. Porém, a eficácia desse método é de 99,9%, tá? É um dos mais eficazes, tá? Os métodos hormonais, tá? Eles vão trabalhar com hormônios, né? Utilizando para justamente impedir que haja a ovulação. Primeiro método hormonal, passou direto, voltando. Primeiro método hormonal é a pílula oral, tá? Você, as pílulas são dessa seguinte forma: você toma 3 semanas seguidas, um comprimido diário, né? E na primeira semana você tem um descanso sem o medicamento. A desvantagem é que ele é fácil de esquecimento, tá? As influências medicamentosas, os efeitos colaterais desse remédio vão atingir o corpo da menina ou da mulher, tá? Causando também vômitos e diarreia, tá? A pílula do dia seguinte é a pílula do socorro. Você teve uma relação sexual que você não utilizou método contraceptivo nenhum, né? E você tem justamente pílulas para que você tome no dia seguinte, tá? Para que não ocorra uma grande quantidade de hormônios, para que não ocorra a gravidez, tá? No caso, essa aqui, ó, você tem 2 pílulas, você toma num dia anterior à relação e no posterior dia. Então você tem 2 pílulas para tomar para que não ocorra a fecundação do óvulo, tá? Adesivos dérmicos, né? São adesivos de pele. Bom, a utilização uma vez por semana durante 3 semanas. Deve ser colocado na face externa superior do braço ou aplicada acima da linha dos pelos públicos, né? No caso, você pode colocar no braço, tá? Ou nessa região aqui, ó, próximo do quadril,
ou até mesmo nas nádegas, né? Bom, a vantagem adicional não obriga os cuidados diários de uma pílula, tá? Você coloca o adesivo uma vez por semana e não precisa tomar pílula. Porém, a desvantagem é que você precisa ter cuidado, né, com a sua pele, né? Se você vai utilizar uma sauna, banhos turcos, né, aplicação de creme, para evitar que esse adesivo ele se descole. Então, esse é o cuidado que você tem que ter com os adesivos térmicos, dérmicos, tá? Bom, anel vaginal, né? Ele é colocado dentro da vagina. É um anel flexível contendo uma baixa, uma baixa dosagem de hormônio que a própria mulher aplica na vagina só uma vez por mês e retira ao fim de 3 semanas, tá? Então ela coloca, né? ah, Só voltar à foto anterior. Deixa eu ver. Ela coloca o anel dentro da vagina e esse anel vai soltando hormônio em pequenas doses por 3 semanas. No início da quarta semana, a menina tem que retirar, tá? Muito prático e existem serviços gratuitos de alerta via SMS para te lembrar o dia que aplica a retirada do anel, tá? E o que diminui o risco de esquecer o uso. Então hoje você tem aplicativos no celular no qual te alertam a, de quando você tem que tirar esse anel, tá? A desvantagem é o receio da mulher não saber aplicar. Então, se a mulher não tiver uma prática para poder manusear esse anel, é complicado, tá? Implantes subdérmicos são implantes que ficam embaixo da pele, tá? Então, são bastonetes plásticos de 4 centímetros de comprimento, 2 milímetros, né? Que são colocados na face interna debaixo do braço, né? Assegurando a eficácia durante 3 anos. A sua colocação exige recursos de anestesia local e aplicativos aplicados pelo médico através de uma agulha, tá? A vantagem é que elimina os riscos de esquecimento indicado pelas mulheres indicado às mulheres com históricos de anemia e menstruação absurdamente com um grande fluxo de sangue, tá? Não podem sequer usar esteroides, né? Então, mulheres que não precisam, que têm dificuldades com as pílulas, elas podem utilizar esse implante subdérmico, tá? A desvantagem é que algumas mulheres, cerca de 20%, se mantêm sem a menstruação durante algum tempo, tá? E esse implante pode ser sentido através de uma palpação distal. Então você sente esse incômodo desse implante, tá? Injeções trimestral. Injeção trimestral. A cada 3 meses você toma uma injeção de hormônio, tá? A cada 3 meses. E elimina o risco de esquecimento também. A desvantagem é que a ação não é só interromper e prolongar por 3 meses. Não é permitido retornar de imediato. Então você não pode tomar consecutivamente de 3 em 3 meses. Tem que dar uma pausa nesse medicamento, ok? O DIU, que é o dispositivo intrauterino. Intra porque é dentro uterino, é um dispositivo que fica dentro do útero. Tem o formato de T, em cobre, e ele vai. Tem de vários formatos, né? Tem o T, tem o em cobrinha e tem justamente esse em forma de âncora, tá? Então ele é utilizado, a colocação, só um médico pode colocar dentro da cavidade uterina
impede que haja fecundação do óvulo e o implante do óvulo fecundado na parede do útero. Né? A vantagem é que a alternativa que as mulheres não possuem de ou não queiram utilizar contraceptivos hormonais, né? E deseja uma contracepção prolongada. Prolonga o fluxo menstrual abundante. Então, a desvantagem é que o fluxo menstrual da mulher vai aumentar, tá? Aumenta a quantidade. Né? Vamos lá, métodos sintotérmicos, né? É aqueles métodos que englobam todos os anticoncepcionais naturais utilizados também na palpação do útero durante o ciclo. Vários métodos que você não utiliza justamente, é só questão fisiológica, né? Então a grande vantagem é que você não mexe com hormônios, você não mexe com medicamentos, mas a desvantagem é que também eles não são muito eficazes, né? É, e os cálculos têm que ser rigorosos e tem que ter uma colaboração de ambos dentro do casal, tá? A gente tem a tabelinha, né, que a gente tem os dias contados aí, né? Como eu falei, tem que se ter um controle do casal, né? A verificação do colo cervical para ver a questão dos fluidos cervical, do colo do útero, né? E o método da temperatura, que conforme vai chegando o período da ovulação, a temperatura da mulher chega a ter uma variação. Porém, aquilo não é eficaz, que a temperatura da mulher pode variar com uma febre, alguma coisa assim, e não ser tão eficaz. Ok? Bom, e tem um método final que é a esterilização, tá? São intervenções cirúrgicas, tanto na mulher quanto no homem, tá? Que acabam com a possibilidade que haja a fecundação do óvulo, tá? No caso das mulheres, a gente chama a laqueadura de trompa. No caso, se corta o contato da tuba uterina com o útero, tá? E no caso dos homens, é a vasectomia, que se corta-se o canal deferente e o espermatozoide não consegue passar e justamente continuar o caminho pelo pênis, tá? A vantagem que dá liberdade para a mulher é a preocupação do uso de contraceptivos, no caso, na questão de concepção. Mas se você for pensar em DST, não é legal. Você tem que continuar utilizando a camisinha para você se prevenir, tá? E a desvantagem é que é muito difícil recuperar a capacidade reprodutora no caso se o casal mudar de ideia, quiser ter filhos após essa operação. Então fica muito mais difícil, ok? Gente, se cuidem, fiquem bem, fiquem em casa.